Financiar terreno e construção parece simples. Você vai no banco, aprova o crédito, compra o terreno e começa a obra. Só que na prática não funciona assim. E o problema normalmente não é conseguir o financiamento, é conseguir terminar a obra sem faltar dinheiro no meio do caminho. Eu já acompanhei clientes que aprovaram o financiamento, compraram o terreno, começaram a construir e mesmo assim tiveram que parar a obra, não por falta de crédito, mas por falta de entendimento do processo. Então hoje eu vou te mostrar como funciona o financiamento de terreno e construção na prática, sem teoria, sem enrolação e sem romantizar. Antes de entender o processo, você precisa entender uma coisa: existem linhas de créditos diferentes. E isso muda completamente o tipo de obra que você consegue fazer. O primeiro caminho é o Minha Casa Minha Vida. Ele funciona bem para imóveis com uma faixa de valor um pouco mais limitada. E dependendo da renda, o governo ele entra com subsídio. Ou seja, você não financia sozinho, mas existe um limite. Esse programa ele não foi pensado para o alto padrão. Então, dependendo da casa, você já sai desse modelo. E aí entra o SPPE. Aqui não existe subsídio, é zero. Você financia com taxa de mercado, mas ganha liberdade, valores maiores, projetos personalizados, menos limite e muito mais responsabilidade. E tem outro ponto que pouca gente comenta. O banco, ele também financia obras comerciais, empresas e projetos multifamiliares. Mas aí já é outro nível de operação, outro risco, outra análise. Fica para uma outra hora. Agora vem uma parte que trava muita gente. A renda. Você pode comprar a renda com cônjuge, familiares e, dependendo do banco, até outras pessoas sem grau de parentesco com você. Agora os tipos de renda. O CLT normalmente ele é muito mais simples, mas MEI pode, autônomo pode, empresário também pode. Para comprovar sua renda, o banco ele quer consistência, movimentação, imposto de renda, extrato e entradas recorrentes. Agora um ponto que muita gente se engana: hora extra, comissão, bônus, renda variável. O banco ele normalmente faz uma média e não considera tudo. No final, o banco define quanto da sua renda suporta a parcela e normalmente isso gira em torno de 30%. Sinceramente, isso não é a parte mais complicada ainda. Agora vem um erro clássico. Presta atenção. Nem todo terreno serve para financiamento. Documentação irregular, pendências, problema de matrícula, o banco trava tudo. Em relação à avaliação do terreno, tem outro detalhe muito importante. O banco normalmente considera o menor valor entre a compra e a avaliação. Mas o ponto que normalmente reprova o financiamento vem agora: o projeto, e aonde a maioria erra. O banco ele não financia ideia, ele financia projeto estruturado. Ele quer ver projeto aprovado, cronograma, orçamento detalhado, documentação. Tudo isso precisa estar conversando. E muita gente se frustra por falta de conhecimento, porque começa só pensando no sonho e esquece da estrutura necessária para fazer a aprovação. Agora vem a parte que mais trava a obra financiada. O banco ele não libera o dinheiro tudo de uma vez. A liberação ela funciona por etapas. Você executa, o banco mede e só depois ele libera. Ou seja, você precisa gastar do seu dinheiro antes e depois ele te paga. E é aqui que muita gente descobre que financiamento não resolve tudo. O financiamento ele cobre parte do custo, mas ele não resolve o problema do fluxo de caixa. E isso trava muitas obras. Eu já vi cliente aprovar um financiamento e perceber no meio da obra que não tinha mais caixa para o acabamento. E aí começa o desespero. Se você quer saber quanto custa para construir uma casa de alto padrão em 2026, clica no vídeo que eu deixei no link, que eu abri todos os custos de um sobrado de 250 metros quadrados, etapa por etapa, sem enrolação. Vai lá. Agora nós vamos fazer uma comparação na prática. Minha Casa Minha Vida. De um lado, um modelo com a ajuda do governo, subsídios, só que com imóveis mais limitados. Do outro lado vem o SBPE, mais liberdade, sem ajuda, só que o custo é todo seu.
Menos limite, mais responsabilidade. Agora tem outra escolha importante: a tabela de juros de financiamento. Na saque, você tem uma parcela maior no começo e menor no final, e os juros geralmente é um pouco menor. Já na Price, a parcela ela parece mais confortável no início, ela é constante e começa com um valor mais baixo que a saque. Só que quando você olha o valor final pago, ela é bem maior que a saque, porque os juros são maiores. Eu vou te falar agora alguns itens que a maioria das pessoas não incluem como valor real de obra dentro do financiamento. ITBI, taxas cartorárias, projetos, taxas de prefeitura, INSS, tem muito custo oculto dentro de uma construção. Além desses custos ocultos, muita gente ignora alguns pontos dentro da obra e não incluem dentro do financiamento. Muro de divisa, piscina, portões, muros de contenção, fundação profunda. O orçamento ele tem que estar extremamente detalhado e preciso. Presta atenção agora. Eu vou te mostrar agora os principais riscos dentro de uma obra financiada. Subestimar os custos, mudar o projeto no meio, atrasar o cronograma e depender de um orçamento muito apertado. Eu sempre falo com os meus clientes: nós precisamos ter uma margem de segurança por causa do fluxo de caixa. Excesso de chuva, problema com mão de obra, atraso de fornecedor, isso tudo pode acontecer e vai acontecer. Escuta, o financiamento ele funciona muito bem, só que só para quem tem planejamento. Ele não é um processo para quem trabalha com improviso, ansiedade e não planeja nada. Concluindo, o banco ele pode financiar a sua obra, mas ele não vai administrar a sua obra. E o planejamento é ele que te impede de ficar parado no meio do caminho. Agora, se você quer construir com segurança, planejamento, pé no chão, se inscreve no meu canal. Por aqui eu mostro a realidade de obra sem enrolação.